Finalmente temos um favorito para ganhar melhor filme, melhor direção no Oscar 2025, que eram as duas categorias mais em aberto, sobretudo melhor filme. Agora, com a Nora ganhando PGA, né, Sindicato dos Produtores, DGA, Sindicato dos Diretores, ganha muito mais força do que por conta do Critics' Choice, ganha esse status para ser o grande, talvez, vencedor de melhor filme e melhor direção, né? Lembrando que os sindicatos compartilham muitos votantes com o Oscar, né? Diferente do Critics' Choice, por exemplo. Começar até pelo Critics' Choice, porque primeiro tem o prêmio do Critics' Choice, que foi bem estranho, né? A Nora ganhou melhor filme no Critics' Choice e mais nada. Mas o Critics' Choice, eu já me preparava para vir aqui falar para vocês. E isso vai ter muito a ver também com Ainda Estou Aqui, Emília Pérez, essa disputa para filme internacional. O Critics' Choice esse ano ele ficou muito perdido no churrasco dessa temporada de premiações. O que eu quero dizer com isso? Inclusive tem vários brasileiros que votam, né, no Critics' Choice, o Dali, que já participou de live recentemente aqui, o Márcio Salem, que participou de live recentemente aqui, a Cecília Barroso, a Fabi, que vai participar na quinta-feira agora. A gente vai fazer uma live justamente para falar sobre o Critics' Choice, para debater sobre o PGA, sobre o DGA, sobre como está o Oscar e tudo mais. Então, essa atualização no meio de fevereiro, live na quinta-feira, às 8 da noite. Mas o Critics' Choice, por que ele ficou perdido no churrasco nessa temporada de premiações e por que Emília Pérez ganhar de Ainda Estou Aqui em melhor filme internacional no Critics' Choice era uma certeza, não muda nada na corrida do Oscar. O Critics' Choice ele teve esse ano uma votação, como geralmente é, né, mas uma votação bem antecipada, e ele acabou tendo a premiação sendo adiada por conta dos incêndios em Los Angeles. Mas a votação do Critics' Choice, ela acontece antes da do Globo de Ouro, até, né, antes do Globo de Ouro acontecer, já tinha fechado os votos do Critics' Choice Awards. O que quer dizer que o Critics' Choice ele é muito um retrato de como estava essa corrida do Oscar mais ali no começo de janeiro, né? Esses votos que vão acontecer ali até o comecinho de janeiro. Então já é lá de trás, né? Tem mais de um mês a votação do Critics' Choice e só a premiação mesmo que foi sendo adiada e posicionada numa sexta-feira aqui porque não tinha mais data para ela acontecer. Então acontece a votação do Critics' Choice antes de todas as polêmicas de Emília Pérez explodir, né? Tanto a questão da inteligência artificial como principalmente tudo que envolve a Carla Sofia Gascon e os últimos eventos, que no momento Ainda Estou Aqui é o favorito. Mas naquele momento, Emília Pérez era o favorito. E porque a votação foi naquele momento, era óbvio que Emília Pérez venceria o filme internacional. O mesmo acontece um pouco com outros prêmios, né? A gente vê, por exemplo, Rivais ganhando trilha sonora e montagem. Não está nem indicado em nenhuma categoria no Oscar. Mas naquele momento ainda se tinha a possibilidade de Rivais ter essa força. Foi indicado também lá no Globo de Ouro, em trilha sonora e etc. E mesmo com o Wicked, né, vencendo alguns prêmios aqui, sobretudo vencendo melhor direção, o Jon Chu, que também não está indicado ao Oscar. O Wicked parece que tinha um pouco mais de força também no começo ali de janeiro, né, final de dezembro, começo de janeiro. A gente fez até uma live no final de novembro ano passado, que tava eu, o Frank Carbone e o Daleno Gari, que a gente falava, né, naquele período que a Nora e a Emília Pérez eram os dois grandes favoritos naquele momento para o Oscar, com o Brutalista correndo por fora e tudo mais. E com o tempo isso parecia que ia se modificando, né? Emília Pérez, com certeza, no momento perde completamente a força por causa de todas as polêmicas. Até falei num vídeo na semana passada ou retrasada, se eu não me engano, que eu falei, até o momento a gente não tem nenhuma evidência que Emília Pérez tem algum tipo de rejeição. E aí depois disso tem todas as polêmicas com a Carla Sofia Gascon e agora a gente tem evidências bem claras, né? Mas já estava claro que Emília Pérez já estava meio fora da corrida pelas categorias principais. Mas parecia se desenhar no mês de janeiro muito uma cara de o Brutalista ganhando força, para melhor direção principalmente, melhor filme meio em aberto por conta do voto preferencial, com uma possibilidade de Conclave chegar, um completo desconhecido chegar, ou alguma outra surpresa. A gente não tinha nada muito sólido, e a Nora parecia que tinha perdido muita força, né? Quando eu vi o prêmio do Critics' Choice, eu estava preparado para fazer esse vídeo falando, olha, a Nora ganhou o Critics' Choice, mas isso não vai pesar muito, porque o Critics' Choice é um retrato muito do final ali de dezembro, começo de janeiro, e não do hoje. Bom, agora muda tudo, porque o PGA e o DGA
já são um retrato do hoje, né? A votação acaba recentemente dessas duas premiações, então a Nora se desponta mesmo como grande favorito para essas duas categorias. Filme internacional, mais uma vez, reforço. Ah, não, você tá falando isso porque você tá torcendo para Ainda Estou Aqui. Não, eu sempre trato com muita seriedade. Eu falei por muito tempo que eu achava que Ainda Estou Aqui era um grande concorrente, mas eu achava que não ia vencer, eu não era o favorito naquele momento. Hoje Ainda Estou Aqui é o favorito para filme internacional e o Critics' Choice não muda isso, né? Não muda justamente porque, mais uma vez, a votação aconteceu lá atrás, antes das polêmicas, antes de tudo isso que aconteceu. Então, era óbvio. E mais do que isso, né? Ainda Estou Aqui foi muito pouco assistido na época, porque como a votação foi muito anterior, muitos membros do Critics' Choice só foram descobrir Ainda Estou Aqui depois da votação. Então teve muitos membros, inclusive, que falaram, nossa, que grande filme, Ainda Estou Aqui e tudo mais, mas eu nem tinha assistido e por isso não votei nele. Então por isso até Ainda Estou Aqui só fica na categoria de melhor filme internacional. Se tivesse mais tempo de votação, se a votação fosse até mais recentemente, talvez até a Fernanda Torres fosse indicada, né? Talvez o filme tivesse chance em outras categorias, até como melhor filme, melhor roteiro e tudo mais. Mas não aconteceu, votação lá atrás, então isso não precisa se desesperar. Ah, Emília Pérez venceu Ainda Estou Aqui. Isso a gente já tinha certeza que ia acontecer. Mas o caso de Anora, para mim, é muito curioso, assim, a Anora continuar tendo essa força, ou essa força que a gente nem esperava que o filme ainda tinha. Um filme que eu não sei o quanto de rejeição ele talvez tenha para um voto preferencial, mas acho que é um ano que muitos filmes têm rejeição, né? O Brutalista tem rejeição, Emília Pérez tem rejeição. São muitos filmes, e eu achava que o Oscar até podia cair no colo de Conclave por isso. E muitos de vocês não gostam de Anora, eu vi muitos comentários, né? Achando que um filme é um filme muito sessão da tarde, que o filme é muito vazio, esse tipo de coisa que, assim, nesse ponto eu nem concordo. Eu acho Anora um bom filme, não é o melhor, não é o meu favorito, pelo menos não pra mim, mas eu acho um bom filme, eu não acho esse filme... Muita gente tem esse preconceito porque é comédia não deveria ser premiado, né? É bem o estilo de Sean Baker, mas é um filme que tá falando muito sobre os Estados Unidos. Tá falando sobre o sonho americano, assim como Brutalista, e pra mim falando muito melhor sobre o sonho americano do que Brutalista, por exemplo, que é um filme que se vende muito mais como arte e tudo mais. Então, assim, de forma geral, eu pessoalmente fico um pouco mais aliviado com a Nora tendo essa força, porque parecia muito que Brutalista poderia ser esse filme para vencer esses prêmios. Ainda pode, né? Ainda tá forte na corrida, mas eu pessoalmente não gosto nada de Brutalista. A Nora eu gosto menos do que Conclave, por exemplo, né? Menos do que Ainda Estou Aqui e tal, mas eu acho que a Nora é um bom filme, né? Fica muito melhor na mão de a Nora essa possibilidade de Oscar do que de Emília Pérez, como tinha essa força anterior, ou mesmo do Brutalista. Mas algumas questões curiosas também aqui no Critics' Choice, além disso tem outros prêmios, né? Documentário no PGA e no DGA, os indicados são diferentes do Oscar, também é meio difícil a gente fazer um balanço. Se eu não me engano, o Notherland nem estava indicado nos dois e é visto como favorito para o Oscar. O documentário é uma categoria até meio à parte nesse sentido, mas a gente tem que olhar para algumas outras categorias talvez, né? Robô Selvagem eu achei que tinha menos força que Flow, começa a ganhar algumas premiações, então essa disputa parece que está bem acirrada em animação. Flow era o favorito, eu acho que até pouco tempo atrás. Agora talvez Robô Selvagem esteja um pouco na frente. Ainda não vi Flow, devo ver essa semana ou na próxima, mas eu gostei bastante de Robô Selvagem. O Ravel Ross ganha o melhor primeiro filme, né, por Nickel Boys, que é um bom filme, vai ter crítica aqui no canal na semana de estreia dele na Amazon, lá no final do mês. E além disso, algumas questões que a gente pode analisar, que podem ser curiosas. A gente vê no Critics' Choice, por exemplo, a Nora ganhando o melhor filme e a Substância ganhando o melhor roteiro original. E eu acho que isso tende a ter mais chance de acontecer, não necessariamente a Substância, pode ser a Substância, mas talvez outro filme. O que eu quero dizer com isso é que a Nora parecia muito que ia ser só aquele filme para ganhar a categoria de roteiro original e mais nada em determinado momento. E agora, com essa chance em direção, essa chance em melhor filme, chance não, agora como favorito nessas duas categorias, pode ser que a categoria de roteiro original sobre para um outro filme. Conclave parece muito sólido para roteiro adaptado, ganhou o Critics' Choice também, que nem pesa tanto assim, mas ganhou várias premiações já e tal. Mas no caso de roteiro original eu fico curioso para ver se talvez a Nora tendo essa força para filme e direção, muitos votantes fazem esse tipo de remanejamento, né? Ah, se esse filme vai ganhar melhor filme, melhor direção, vamos tentar dar o roteiro para um filme, para um outro filme e tudo mais. Ou pode ser que a Nora realmente leve
tudo isso, mas eu acho que a Substância tem uma chance boa. Não seria, no caso de A Substância, aquele prêmio isolado do filme, né? Porque ele vai ganhar maquiagem, muito provavelmente. A Demi Moore ainda é a favorita, né? Ela é mais favorita do que a Fernanda Torres, apesar de muita gente não saber disso. A Demi Moore é a grande favorita para melhor atriz também. Então a Substância deve levar outros prêmios, apesar da nossa torcida para a Fernanda Torres. E não seria só premiado em roteiro se ele ganhasse essa categoria. Então vamos ficar de olho na categoria de roteiro original também, que é bem interessante. Alguns outros detalhes, né? O Critics' Choice, ele meio que repete aquilo que todas as premiações, ou a maioria das premiações, estão fazendo nas categorias de atuação, né? Então Demi Moore em atriz, o Adrien Brody em ator. Mais uma vez, vamos ficar de olho no Adrien Brody, teve toda a polêmica da inteligência artificial para mudar sotaque e tudo mais. Será que isso não pode pesar para o Oscar? Por mais que a gente veja que a maioria dos votantes, não no Critics' Choice, mas no DGA e no PGA mesmo, são semelhantes ao Oscar, o Oscar hoje em dia são mais de 10 mil votantes e muitos desses votantes não votam nem em BAFTA, nem nos sindicatos. Então, não quer dizer que é uma replicação, mas hoje a gente vê esse certo favoritismo. Mas, continuando com o Critics' Choice, ele premia também a Zoe Saldanha em melhor atriz coadjuvante. Eu não acho que, mesmo com as polêmicas de Emília Pérez, eu ainda acho que a Zoe Saldanha é a favorita para melhor atriz coadjuvante, assim como melhor ator, o Kieran Culkin ganhou basicamente todos os prêmios. Então as categorias de atuação no Critics' Choice, elas são muito semelhantes. Categorias técnicas, como eu disse, tiveram algumas surpresas, né? Surpresas como Nosferatu, talvez em fotografia, não chega a ser uma grande surpresa, mas ainda assim, hoje o Brutalista parece muito sólido para ganhar a categoria de fotografia e tal. Então, algumas pequenas surpresas e tal, mas o Critics' Choice, como eu disse, ele não é um parâmetro tão bom. Ele funciona para os filmes se divulgarem, né? O Wicked pode ter uma força de campanha a partir do momento que ganha direção no Critics' Choice. Mas mesmo essa força de campanha é menor do que o Globo de Ouro, por exemplo, né? O Critics' Choice seria um pouco menos relevante do que o Globo de Ouro depois da reformulação do Globo de Ouro e tal. Então, de forma geral, é isso. Esse é o balanço. A Nora agora como favorito. Comenta aqui embaixo, como eu disse, eu sei que muita gente não gosta, muita gente ama o filme. Comenta o que vocês acham do filme, se vocês acham que ele é realmente o favorito. Eu confesso que eu não esperava, né, nesse momento. Eu achei que a Nora ganharia o Critics' Choice e poderia, a partir daí, tentar fazer uma campanha para voltar a ter força nessas categorias. Ganha DGA, ganha PGA, aí a história muda, né? Finalmente temos um favorito na temporada de premiações, né? A maioria das temporadas de premiações, geralmente os favoritos eles aparecem antes. O Oppenheimer, desde dezembro, já era o grande favorito e levou tudo, por exemplo. Tem alguns anos que é um pouco mais curioso, um pouco mais difícil, mas nesse momento a Nora ganha os dois e isso pesa bastante, né? Se um tivesse levado o DGA, sei lá, o Brutalista levado o DGA, a Nora o PGA, aí a discussão seria outra, mas a partir do momento que ele leva esses dois sindicatos tão importantes, né? Então a Nora realmente é o favorito a ser batido no momento. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que o filme, por conta do voto preferencial, que eu expliquei na semana passada como funciona o voto preferencial, vocês acham que ele pode escorregar um pouco, se ele pode ter rejeição ou não. Ainda tem mais um tempinho, né, um pouco mais de uma semana de votação, e é nesse período, muitas vezes, que começa a aparecer algum tipo de boicote, esse tipo de coisa e tal. No momento não tem nada muito gritante de Nora nesse sentido. Tem o BAFTA ainda também, que o BAFTA ele vai dizer muita coisa, talvez, essa temporada. Pode ser que o BAFTA premie Conclave e aí essa corrida fique um pouco diferente. Pode ser que ele premie outro filme e a corrida fique diferente. Ou pode ser que ele premie a Nora mesmo e aí a gente tem uma certeza que a Nora deve vencer o melhor filme. O BAFTA vai ser relevante pra gente ver como essa corrida vai acontecer a partir de então, mas no momento a gente finalmente tem pelo menos um favorito que a gente não tinha a temporada inteira, e a graça era justamente essa, né? Tentar adivinhar sem ter um favorito. Agora esse favorito existe, e é a Nora, e é Sean Baker também para a categoria de melhor direção. Live na quinta-feira, a gente vai debater muito mais sobre tudo isso. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá hype no vídeo se estiver assistindo pelo celular para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Minhas redes sociais aqui embaixo, né? Meus outros projetos, meu curso, meu cineclube, tudo aqui no comentário fixado. Por hoje é isso aí, corta.